Correção, semana 2, PET, volume 3, oitavo ano. Achou fácil ou difícil essa semana em comparação com a semana 1, hein? Já comenta aí embaixo enquanto eu rodo a vinheta. Fala pessoal do Matemática no IF, beleza? Professor Vinícius Guimarães, corrigindo então a semana 2 do PET 3, oitavo ano, hein? Olha só, eu particularmente achei mais fácil em relação à semana 1, hein? Já peço aí vocês para seguirem @matemática no IF lá no Instagram, no Facebook, acessar o nosso site matemáticanoif.com.br, porque tem muita coisa boa por lá, hein? Já peço a você para se inscrever no canal, porque temos muitos conteúdos que vão ajudar você a dominar as provas de matemática, hein? Curtir, caso você goste do vídeo, e compartilhar para divulgar esse vídeo para os estudantes aí de Minas Gerais. Então, pessoal, a semana 2 está falando sobre o tema de geometria. Continua ainda com aquele tema de geometria da semana 1. Dessa vez ele vai tratar aí sobre a circunferência, a bissetriz e a mediatriz, e lugares geométricos também, tá ok? Bom, galera, olha só. Esse PET foi relativamente tranquilo em relação à semana 1, mas a gente, como de costume, a gente precisa contextualizar, ver aí o que vai ser passado, né, nessa semana 2. Bom, e para isso eu vou ter que passar algumas coisas aqui para vocês, tá ok? Bom, aí fala sobre lugares geométricos, né? Lugares geométricos é uma figura formada por todos os pontos no plano que tem uma determinada propriedade em comum. Por exemplo, a circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano que equidistam, têm a mesma distância, né, de um ponto fixo considerado como ponto zero. Então seria esse pontinho aqui, ó, ou ponto O, então, enfim. Qualquer segmento que tenha uma de suas extremidades no centro da circunferência e a outra extremidade em um dos pontos da circunferência é denominado raio. Então aqui nós apresentamos então o famoso raio, né, de uma circunferência, por exemplo. Do ponto B até o ponto 0 aqui, o ponto central, eu tenho o raio da circunferência, ó. Ou posso chamar de Rzinho, como vocês vão ver aí bastante na geometria, tá ok? Daqui, do ponto central até o ponto A, nós temos também o raio, e assim por diante. Todos esses pontos que vocês estão verificando aqui, ponto B, A, F, G, E, D e C, quando ligam aí desse ponto até o ponto central, vocês terão então o raio dessa circunferência. Bom, aí ele fala para nós o seguinte, ó, o diâmetro de uma circunferência é qualquer segmento que passa pelo seu centro e tem suas extremidades na circunferência. Bom, galera, vamos pegar esse ponto C aqui, ó, e vamos ligar até o meu ponto central, esse ponto 0 aqui. Então, nós temos aqui o raio, como nós falamos, o ponto B, C, D, E, todos quando ligados a esse ponto do 0 aqui, esse ponto central, significa que eu vou ter o meu raio, né? Afinal de contas, esses pontos aqui estão sob a circunferência, então eu consigo aí, ó, na extremidade, né, da circunferência, eu consigo ter o raio. Agora, vamos fazer o seguinte, eu vou continuar ligando desse ponto central até esse ponto F aqui, beleza? Bom, olha só, quando eu faço isso, vocês concordam que do 0 até o F eu também vou ter o raio? Então, significa que do ponto C até o ponto F, essa linha aqui que passa pelo centro e liga a outra extremidade, eu tenho o meu diâmetro, tá ok? O meu diâmetro, que a gente comumente chama aí de D, tá ok? Beleza, dito isso, nós ainda podemos concluir uma segunda coisa aqui, ó. Se eu sei que do C a o ponto central eu tenho R, mas eu sei que do R até o ponto F eu tenho também R, então o meu diâmetro, vocês concordam aí que vai ser 2R, né? Ou 2 vezes o raio. Informação muito importante essa, tá bom, pessoal? Note que a medida de um diâmetro da circunferência é o dobro da medida de um raio dessa circunferência. Exatamente o que ele falou para nós, tá ok? Então aí, ó, o diâmetro é sempre 2 vezes o raio da circunferência, tá? E quanto mede o diâmetro de uma circunferência se seu raio mede 2,5 metros? Bom, nós temos então uma circunferência e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu ponto central aqui, ó, vou fazer o ponto central dela aqui, eu vou chamar de O, tá ok? Beleza, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um outro ponto aqui, ó, que eu vou chamar de A.
tá? E eu vou ligar um segmento de reta desse ponto O até o ponto A aqui. Isso daqui vai ser exatamente o meu raio. Afinal de contas, a definição do raio é quando eu tenho um ponto que pertence à circunferência, que está nas extremidades da circunferência e é ligado até o centro da minha circunferência, eu tenho então o meu raio. Se esse raio aqui vale 2,5 metros, então nós temos aí, né, uma circunferência que tem o raio 2,5 metros, tá ok? Aí só para brincar um pouquinho, ó, o diâmetro vai ser 2 vezes o raio, né? 2,5, que é igual, ó, então diâmetro é igual a 2R, né? Então diâmetro é igual a 2,5 vezes 2, eu tenho 5 metros. Esse é o meu diâmetro da circunferência. E o meu raio seria 2,5 metros, beleza? Aí ele fala para nós o seguinte, bissetriz e mediatriz. A bissetriz de um ângulo é o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do ângulo. Beleza. Consequentemente, a bissetriz de um ângulo é a semirreta que tem origem em seu vértice e que o divide em dois ângulos congruentes. Galera, ele fala o seguinte, ó. Eu tenho aqui dois ângulos, eu tenho um ângulo aqui, ó. Esse ângulo, vou colocar aqui, ó. Esse ângulo aqui, que é exatamente o ângulo vermelho que ele fez aqui. Eu tenho então o meu ângulo aqui, ó, AVB. Quando eu pego aqui do meu vértice e traço uma reta, né, uma reta aqui assim, e essa reta aqui, ela está dividindo esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, supondo que esse ângulo aqui fosse 120, o ângulo todo. Quando eu pego uma reta e divido esse ângulo aqui, eu então vou ter 60 de um lado e 60 do outro, né? Essa reta ela é chamada de bissetriz, ou seja, VP, igual vocês estão vendo aqui. É basicamente uma reta que está aí dividindo esse ângulo aí em dois, tá bom? Maravilha. É uma semirreta, né? Que tem origem. É uma semirreta que tem origem em seu vértice e que divide em dois ângulos congruentes ou iguais. Beleza, pessoal? Muito tranquilo isso aqui. Aí, ele nos passa... Aí, olha só. Aí eu posso colocar como exemplo aqui, ó. Um ângulo de 90 graus, né? Peguei o meu transferidor, fiz aqui um ângulo de 90 graus. Coloquei aqui assim, né? Aí eu vou traçar uma bissetriz. A bissetriz vai ser exatamente 45, né? Se eu pegar de 0 até 45 aqui, ó. Eu tenho exatamente, então, ó, a minha bissetriz, ó. Que seria a metade de 90. Tá ok? 45 de um lado e 45 do outro. Tranquilo, pessoal? Então, vou até colocar aqui, ó, vou dar o nome para eles aqui. Eu vou chamar aqui de ponto A, aqui de ponto B e aqui o meu vértice. Muito tranquilo, né? Aí, vamos colocar a bissetriz aqui como ponto P. Maravilha. Então, olha só, pessoal. Agora ele fala sobre mediatriz. A mediatriz de um segmento de reta é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam dos pontos que são extremidades desse segmento de reta. Bom, aí para continuar, olha só. Consequentemente, a mediatriz de um segmento de reta é uma reta perpendicular, então ele já nos fala aqui, ao segmento e que passa pelo ponto médio desse segmento. Bom, lendo assim a gente não entende nada, mas olha só. Do ponto A até o ponto B eu tenho um segmento de reta, igual vocês estão vendo aqui, essa reta azul. Quando eu traço uma reta, nesse caso essa reta verde aqui, perpendicular a essa reta azul que vocês estão vendo, eu vou formar, logicamente, um ângulo de 90 graus, né? Igual nós já discutimos, um ângulo de 90 graus. Se eu tenho uma reta aqui e coloco outra reta aqui, eu formo um ângulo de 90 graus quando elas são perpendiculares. Tranquilo. Então, galera, com essa mediatriz eu ainda posso fazer mais. Olha só, eu posso colocar um ponto P aqui e eu vou ligar, olha só, eu vou ligar do ponto P essa reta aqui, ó, igual vocês estão vendo aqui. E do ponto P ao ponto B, eu também vou ligar essa reta aqui, ó. Vou traçar essa reta aqui. Consequentemente, pessoal, essas duas retas vão ter o mesmo tamanho, o mesmo valor, beleza? Então, se por exemplo aqui valer 2, aqui também vai ter o mesmo valor 2, tranquilo? Então, nós podemos ver aí, ó, que PMB tem 90 graus, mas também PMA também tem 90 graus.
E esse M aqui, ó, que ele fala, é o ponto médio de AB. Então, pessoal, se aqui vale X, aqui também vai valer X. Beleza? Tranquilo? Maravilha, então. Vamos lá. Sendo assim, nós conseguimos, então, resolver o exercício 7. Desenhe em seu caderno uma circunferência de raio medindo 2 centímetros. Então, eu já coloco aí a circunferência para nós. Marque o ponto central, beleza? Então, eu vou fazer o ponto central aqui, ó, para nós, ó. Eu só fiz essas retas aqui para me pegar a medida, o meio dessa circunferência aqui, que eu vou chamar aqui de O. Bom, vou chamar aqui de O. Que será o vértice do ângulo POQ, de modo que os pontos P e Q estejam sob a circunferência e cuja medida seja 20 graus. Bom, vamos fazer por etapas. Então, eu preciso aqui, ó, traçar 120 graus nessa circunferência. Para isso, eu vou usar o nosso transferidor. Em seguida, eu vou achar aqui, olha só, eu vou ligar uma reta daqui, que eu vou chamar aqui de ponto P, até o ponto O, e do O eu vou aqui ligar uma outra reta até o ponto Q, onde eu tenho exatamente, olha só, 120 graus. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Aí eu vou tirar aqui o meu transferidor, tá ok? Eu vou deixar, na verdade eu vou deixar ele aqui, ó. Só tirei as retas aqui para mostrar para vocês a reta PO, né? E de O a Q. Então eu tenho o meu ângulo aí, ó, que ele fala para nós, ó, POQ, né? Que é igual a 120 graus. Muito sossegado, né? Construa a bissetriz do ângulo POQ. Então, a bissetriz, lembram que eu comentei com vocês que a metade, o próprio PET falou que a metade, então, desse ângulo de 120 graus, né? Então, se eu traçar uma reta aqui, ó, eu traçar uma reta do ponto O até um ponto da extremidade da circunferência e falar que vai ser a metade, essa reta vai estar dividindo esse ângulo aqui no meio, ó, então eu tenho a minha bissetriz, beleza? Então, previamente, eu já construí a nossa bissetriz aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui para nós, ó. 60 graus. Então, daqui até aqui eu tenho 60 graus e daqui até aqui eu tenho 60 graus. Então, eu vou colocar aqui e vou chamar de ponto, vamos chamar de ponto B. Tranquilo? Então, a minha bissetriz vai ser BO. Maravilha. Aí ele fala para nós, escreva a medida dos ângulos entre as bissetrizes, igual eu fiz aqui, né? 60 e 60 aqui. E os lados desse ângulo. Bom, se a minha circunferência, igual nós vimos aqui, ela tem um raio de 2 centímetros, né? Se afinal de contas de PO vale 2 centímetros, que é o raio, lembra que a definição de raio, um ponto da extremidade da circunferência até o ponto central, é exatamente o raio. Então, necessariamente aqui também vai ser o raio, né? 2 centímetros. Beleza. Vou até colocar aqui, ó, esses centímetros aqui bonitinho, que não vocês vão achar que é metros, ó. Centímetros e centímetros. Então, nós escrevemos aí a bissetriz e os lados desse ângulo. 60 e 60 graus, 2 centímetros e 2 centímetros. Depois, trace o segmento de reta PQ e indique os pontos médios, o ponto médio desse segmento. Galera, olha só. Exatamente isso que ele fala para nós, ó. Ele fala para nós isso aqui. Ele fala para nós ligarmos do ponto Q até o ponto P, um segmento de reta, né? Que seria, então, olha só, esse daqui, né? Essa aqui em laranja. Ele fala para nós encontrarmos o ponto médio desse segmento, galera. O ponto médio vai ser exatamente nesse ponto aqui, ó. Afinal de contas, daqui até aqui vai ter um valor. E daqui até aqui vai ter também o mesmo valor. Então, eu posso falar que P a esse ponto médio aqui, vamos fazer aqui, ó. P a esse ponto médio vai ser igual a MQ, beleza? É exatamente isso que ele fala. O ponto médio aqui, esse M que eu estou chamando aqui, é exatamente esse ponto onde eu tenho aqui, olha só. Eu tenho aqui a interseção dessa reta daqui, dessa reta da bissetriz, com essa reta PQ. Beleza, galera? Então é isso. Esse PET foi bem tranquilo. Então ele só nos mostra aqui algumas definições aí que são muito importantes no estudo da geometria. Então é isso. Agradeço a vocês. Claro, se vocês gostarem do vídeo, curtam e compartilhem para ajudar na divulgação do canal. Beleza, pessoal? Então até o próximo PET. Abraço. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar.
E é claro, se inscreva no canal para detonar nas provas de matemática.